Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do dia de hoje. Eu peguei um artigo aqui do Paulo Eduardo de Barros Fonseca, muito bom. Ele vai falar sobre o pensar, sentir e agir. Então vamos fazer uma profunda reflexão sobre essas verdades que ele vai nos passar, sobre o pensar, o nosso pensar, sentir e agir. Então ele começa nos dizendo, deixa eu ver aqui, ainda que instintivamente, e a partir da máxima socrática, Sócrates anteriormente já nos diz, conhece-te a ti mesmo. Eis aí o segredo para nós darmos o primeiro passo a caminho de nossa felicidade. Então, o primeiro passo para o caminho de nossa felicidade é o conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecermos. Aí ele fala, lembrei-me da icônica frase, penso, logo existo. E entendi que seria oportuno reeditar esse assunto. Assim, rememoro que em Meditações o filósofo francês René Descartes questiona o conhecimento tido como correto. Olha só, ele questiona o conhecimento tido como correto e, após duvidar de sua própria existência, emitiu a opinião de que, em sendo um ser pensante, logo ele existia. Para ele, portanto, a essência do homem é pensar. Então, a essência do homem é pensar. Ele está dizendo que a nossa essência, ela se resume no pensar. Buda, no mesmo sentido, exortou que o mundo ele é criado pelos pensamentos. Olha só que coisa interessante. Buda fala que o mundo, ele é criado pelos pensamentos. E ele acertou. Nós nunca podemos esquecer isso, pessoal. Tudo que a gente vê foi criado pelo pensamento. Pelo pensamento do homem integral. Não podemos esquecer isso. Tudo que a gente vê, uma casa, um carro, uma lâmpada, tudo que os nossos olhos veem foi criado por um pensamento. Por isso que Buda falou, o mundo é criado pelos pensamentos. O espírito de André Luiz afirmou que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Olha o que o espírito André Luiz nos fala. Vou repetir para que nós possamos fazer uma reflexão. Ele fala assim, a ideia, a nossa ideia, né, é um ser organizado por nosso espírito, que o pensamento, nosso pensamento, ele dá forma, e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então a gente tem um pensamento fixo, ele se cristaliza, é uma ideia, e ele cria forma, e ele tem movimento. Quem movimenta ele é a nossa vontade, o nosso pensamento, o nosso querer. Ele cria vida, ele passa a ter vida própria. Entendeu, pessoal? É assim que, é isso que André Luiz falou, né? Então eu vou repetir aqui. O espírito André Luiz afirmou que a ideia, olha só, a ideia é um ser organizado por nosso espírito. Ele não foi organizado pelo nosso espírito? Tá vendo?
que o pensamento ele dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Chama-se ideoplastia, né? A gente pensa, seria mais ou menos assim. Quando a gente tem uma ideia fixa, noite e dia a gente está sempre pensando naquilo, próximo de nós fica aquela forma. Vou dar um exemplo melhor. Digamos que a minha mãe faleceu e eu fico noite e dia inconformado, ou então com saudade. Então, noite e dia eu estou pensando na minha mãe. Então, ficou aquela ideia fixa, aquele pensamento cristalizado. Isso aí pode ser, eu estou dando um exemplo de minha mãe, mas eu posso também pensar em uma pessoa com ressentimento. Também cria em mim uma forma. Então, o que vai acontecer? Quando eu penso muito na minha mãe, a imagem dela, eu criei a imagem dela acima de mim. Então, isso chama-se ideoplastia. Então, se eu me encontrar com uma pessoa que é vidente, ela logo de cara vai perceber que minha mãe está perto de mim. Às vezes o vidente até pensa que é o espírito de minha mãe que está perto de mim, mas não é. É o meu pensamento, não é? Que ele criou forma. Ele criou forma. Por isso que a doutrina chama de ideoplastia. Então, em volta de mim está aquela imagem daquilo que eu penso. Porque nós somos o que pensamos. Não viu que ele falou no começo que o mundo, Buda falou, né? Buda falou que o mundo é criado pelos pensamentos. É verdade. Tudo é criado, os edifícios, os prédios, as casas, os carros, tudo é criado pelo pensamento, não é? Que manipula a nossa matéria-prima do universo, que é o fluido cósmico universal. É a nossa matéria-prima, a matéria-prima do espírito, que é inteligente, que pensa, que cria, que dá forma aos pensamentos e às ideias. Nós damos forma. É isso que André Luiz nos fala. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, a nossa mente é o espelho de nossa vida em toda parte. Ou seja, onde eu estiver, na Terra ou em qualquer planeta, eu sou o que penso. Eu não sou outra coisa a não ser aquilo que eu penso. Muito bem. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele destaca que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo do Espírito. Olha o que Allan Kardec fala. Essa é a parte científica da nossa doutrina, pessoal. Vamos, pelo amor de Deus, estudar muito isso, pensar muito sobre isso, para que nós possamos educar o nosso pensamento. Porque na nossa vida tudo depende do nosso pensamento. Quem faz o nosso destino somos nós. E ele começa no pensamento. Então, ele fala, Allan Kardec fala, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo do espírito. Então, quando a gente pensa em estar em algum lugar, já estamos. Se eu pensar agora que eu estou no Japão, eu já estou no Japão. Eu estou, porque vamos seguir no ensinamento. Ele fala, nesse contexto, o pensamento que goza de plena liberdade, porque a ele não podem ser impostas quaisquer barreiras ou limites. Então, ao pensamento não pode ser imposta nenhum limite, não é? Ele vai onde ele quiser, onde ele mentalizar, onde ele querer. Então ele fala que ele gosta de plena liberdade, porque ao nosso pensamento, não pode ser impostas quaisquer barreiras ou limites, desmaterializa o mundo exterior para torná-lo numa imagem interior. Desmaterializa, olha só que coisa linda. O mundo exterior, ele desmaterializa o mundo exterior
não é? Para torná-lo numa imagem interior. De modo que o homem pode se aprofundar em si mesmo. Interessante, isso aqui eu gostei muito, porque ele desmaterializa. Então, ou seja, ele ultrapassa o ar, a matéria. O pensamento perfura tudo, como se fosse uma broca perfurando todo o espaço infinito. Aí ele continua, então, isso quer dizer o quê? Então, se eu penso em estar no Japão, eu já estou. O meu pensamento que foi lá, não, foi o espírito, porque o pensamento é um atributo do espírito, da nossa alma, entendeu? Aí você pode falar assim, nós podemos falar assim, puxa, mas isso não é possível, porque eu não me lembro. Aí a lembrança já é outra história, já é outro estudo que nós temos que fazer. A lembrança, não é? Do local que a gente foi através do pensamento, e o espírito também foi, a alma também foi, a lembrança já pertence a um outro compartimento da mente. Aí que está. Mas tem pessoas que têm o poder, tem pessoas que têm esse poder sobre si mesmo, né? Em pensamento, ela se locomover a qualquer lugar. Isso aconteceu com o próprio Santo Antônio. Santo Antônio fez isso, ele estava num local e o espírito dele, o pensamento dele foi para outro local. Ele estava em Portugal e ele foi até a Itália defender o pai dele que estava sendo julgado injustamente. E ele estava justamente no momento em que ele estava dando uma palestra, então ele se bilocou. Ele saiu do local em que ele estava, através do pensamento, e o espírito foi até lá defender o pai. O que ratifica o estudo científico que nós estamos fazendo aqui agora, sobre o poder da nossa mente. Por isso que é importante educar, civilizar, cristianizar, evangelizar os nossos pensamentos. Aí ele continua, né? Este atributo, né, porque o pensamento é um atributo da alma, do espírito, tem significativa relevância nos processos de mudança, porque ao trocarmos com o mundo exterior, o interior e o interior, estabelecemos uma ponte entre o pensar e o agir por meio do sentir. Eu vou repetir essa parte que eu gostei muito, né? Vou repetir aqui. O pensamento é um atributo da alma. Nesse contexto, o pensamento que goza de plena liberdade. Então, o nosso pensamento ele goza de plena liberdade. Porque a ele não podem ser impostas quaisquer barreiras ou limites. Desmaterializa o mundo exterior para torná-lo numa imagem interior, de modo que o homem pode se aprofundar em si mesmo. Né? Esse atributo tem significativa relevância nos processos de mudança. Né? Esse atributo tem significativa relevância nos processos de mudança, porque ao trocarmos com o mundo exterior e o interior, estabelecemos uma ponte entre o pensar e o agir por meio do sentir, que fertiliza o terreno das emoções. Isso aqui é pura ciência. Então, vamos repetir bem devagar, pessoal. A complexidade de um pensamento. A beleza de um pensamento. A importância de um pensamento. É importante salientar e lembrar que nós somos o que pensamos. A gente pode até descobrir o caráter e a personalidade de uma pessoa sobre a maneira dela pensar. Né? As virtudes, a evolução espiritual de uma pessoa, a gente descobre pela maneira que diariamente ela tem o seu pensar. Então, vou repetir aqui. Então, o pensamento é um atributo do espírito que tem significativa relevância nos processos de mudança. Ele tem relevância nos processos de mudança. Porque ao trocarmos com o mundo exterior e o interior, estabelecemos uma ponte entre o pensar, e o agir, por meio do sentir. Então, eu vou pensar, depois que eu pensar, eu vou agir.
Seria mais ou menos assim. Eu penso primeiro em comer algo. Então pensei, agora eu vou agir. O que eu vou comer? Seria mais ou menos assim. Né? E eu vou fazer isso pela maneira que eu sinto as coisas. Então o que vai acontecer? A qualidade do meu alimento vai ser da maneira como eu sinto. Então, se eu penso em fazer algo para alguém, então vai depender do que eu sinto. Se o meu sentimento, está falando de sentimento, se o meu sentimento é de fazer o bem, então eu vou fazer o bem. Se o meu pensamento é de fazer o mal, eu vou fazer o mal. Pensar, depois vem o agir e depois o sentir. Entendeu? Aí ele fala que fertiliza o terreno das emoções. E é isso que fertiliza, não é? O terreno das nossas emoções. Tá vendo, pessoal? O teor dos pensamentos, então o teor dos nossos pensamentos depende dos padrões de crença, tem todos esses fatores. Aí vai depender das crenças, que tem pessoas que é fanáticas, tem outras, né? Vai depender do fator da crença, né? Dos padrões de crença, valores, né? O que é valores? O senso moral. O senso moral, né? De cada pessoa. Tá vendo como são as coisas? Porque um pensamento, a natureza de um pensamento, ela vai variar de acordo com o estágio evolutivo, moral de cada pessoa. Né? Evidentemente, isso influencia no modo como se enxerga a vida e o comportamento diante das situações do cotidiano, de modo que um fato ou uma experiência será assimilado de acordo com a realidade subjetiva do observador ou de quem vivencia a situação. Aí é que está. Cada um. Cada um vai pensar, agir, sentir, fazer de acordo com o estágio evolutivo atual em que se encontra. E tudo isso independentemente, ele não fala aqui, mas a gente pode acrescentar, tudo isso independentemente do nosso intelecto, do nosso conhecimento. Porque tem pessoas que é extremamente inteligente, tem um grandíssimo conhecimento, mas faz coisa errada, faz coisas animalizadas. Não é isso? Aí ele continua, os pensamentos, portanto, geram sentimentos. Nossa, os pensamentos geram sentimentos que, por sua vez, provocam a ação. Pensamento, portanto, geram sentimentos. O que quer dizer isso? Vamos detalhar. Primeiro eu penso. Aí ele vai gerar o meu sentimento, ou seja, meu sentimento vai atuar. Primeiro eu penso, aí o meu sentimento é que vai, não é, tomar a iniciativa de colocar em prática, de agir. Né? Então os pensamentos, portanto, geram sentimentos, que por sua vez provocam a ação. Tá vendo? E quando a ideia fomenta as emoções, nasce a fonte motivadora da ação. E quando a ideia fomenta as nossas emoções, certo? Nasce a fonte motivadora da ação. Porque se pensar é criar, o pensamento e a ação marcham unidas. Olha só, vou repetir isso aqui para que todos nós possamos assimilar. Os nossos pensamentos, portanto, geram sentimentos, que por sua vez provocam a ação. E quando a ideia fomenta as nossas emoções, nasce a fonte motivadora da ação. Ninguém age sem pensar. Então, pensa-se primeiro. Aí depois vai movimentar, o sentimento vem à tona. E depois que vem à tona o sentimento, aí vem a ação. A pessoa age. Por quê? Pensar é criar. Tá vendo? O pensamento e a ação marcham unidos. O pensamento e a ação marcham unidos.
para o mesmo ideal, para o mesmo anseio. Aí ele continua, enfim, os pensamentos determinam o estado de nossa consciência. Os pensamentos determinam o estado de nossa consciência, né? E exercem forte influência em nossos sentimentos. Olha só. Então, vou repetir. Enfim, os pensamentos determinam a nossa consciência, certo? E exercem forte influência em nossos sentimentos. Tá vendo? Então, digamos que a pessoa tem um sentimento, o sentimento dela é um bom sentimento. É um sentimento de sempre fazer o bem. Então, primeiro vem o pensamento. Primeiro vem o pensamento. Enfim, o pensamento ele vai determinar a nossa consciência, não é? E ela vai exercer uma forte influência no meu sentimento. Então, ela vai querer funcionar o meu sentimento. Ela vai tirar os teores dos meus sentimentos para logo em seguida, através da ação, eu praticar o que eu pensei. Não sei se eu estou me fazendo entender. Porque conforme eu estou lendo aqui, ele coloca as palavras de maneira resumida, ele não detalha não, eu que estou detalhando. Eu só não sei se eu estou detalhando direito, me fazendo entender. Então, eu estou fazendo o possível para que todas as pessoas leigas e não leigas, cultas ou incultas, possam entender. Eu estou detalhando, mas vamos lá. Mas eu vou repetir. Ele fala, enfim, os pensamentos determinam, os nossos pensamentos, eles determinam o estado de nossa consciência e exercem forte influência em nossos sentimentos, que é no nosso coração, né? E, sobretudo, nas ações que são praticadas ao tornar a imagem interior em realidade. Então, existe uma imagem interior. Ah, fulano fez isso e isso para mim. Essa imagem está aqui comigo. Fulano fez isso e isso para mim. Eu estou pensando. Primeiro vem o pensamento. Eu lembrei de uma pessoa que me magoou. Ah, fulano me magoou, fez isso e isso para mim. Eu vou criar uma imagem. Aí, esse pensamento, nós somos uma energia. A gente não pode esquecer isso. Eu não estou falando do ser humano, estou falando do espírito, da alma, né? Porque não é o corpo que pensa, não é o cérebro que pensa. Quem pensa é a mente do espírito, da alma. Aí a alma, que é uma energia, ela pensa. Então, uma parte desse sistema energético, não é? Ele que está no perispírito, então ele, que é biológico, tá bem? Então, eu penso, eu lembro da pessoa que me magoou. Eu faço uma imagem, eu crio uma imagem. Essa imagem, ela vai direto no meu sentimento. Se o meu sentimento for puro, então eu vou para a ação. E a ação é perdoar. Mas se o meu pensamento for impuro por causa do estágio evolutivo atual em que eu me encontro, o que vai acontecer? Eu vou idealizar uma forma de levar a efeito os pensamentos de prejudicar a pessoa. E em pensamento, eu estou prejudicando a pessoa, porque se eu lembrei dela, o meu espírito, como o pensamento está no meu espírito, então o meu espírito foi até a pessoa. Se já se locomoveu, a pessoa pode estar nos Estados Unidos, onde ele estiver no Japão, meu pensamento, meu espírito foi até ela. Porque eu sou o que penso. E eu vou tentar realizar a natureza do meu pensamento, que é servi-la ou prejudicá-la. Se isso vai acontecer ou não, é outra história, aí é outro estudo. Aí é outro estudo, mas que isso aconteceu dessa forma, porque nós somos o que pensamos onde quer que estejamos. Mas enfim, aí ele continua. Eu vou repetir essa parte. Enfim, os pensamentos determinam o estado de nossa consciência e exercem forte influência em nossos sentimentos e, sobretudo, nas ações que são praticadas ao tornar a imagem interior em realidade. Ele torna a imagem interior em realidade. Acontece, não é? Aí ele fala, daí a importância do cultivo dos bons pensamentos,
que fortalecem o corpo e o espírito. São os bons pensamentos. Ele fortalece o nosso corpo perispiritual, que é biológico, mas principalmente o corpo físico, porque nós somos o que pensamos. Porque quando eu penso mal de alguém, esse pensamento foi até aquela pessoa, mas ele volta para mim, e ele volta através de uma energia patológica, uma energia mórbida, que vai ficar impregnada na minha alma e no meu espírito, e com o decorrer do tempo vai se transformar ou numa úlcera, ou num câncer, se for um pensamento fixo, uma ideia fixa que já ficou cristalizada, com certeza vai muito brevemente se transformar em doenças, diabetes, qualquer tipo de doença. Aí ele continua. Daí a importância do cultivo dos bons pensamentos, que fortalece o corpo e o espírito, tá vendo? Mesmo porque se nossas ações são o resultado das ideias que geramos, ó, tá vendo? Daí a importância do cultivo dos bons pensamentos, que fortalecem o corpo e o espírito. Mesmo porque se nossas ações são os resultados das ideias que geramos, se a minha ação é o resultado da ideia que eu gerei, nosso sofrimento ou nossa felicidade estão diretamente ligados à forma como pensamos, sentimos e agimos. Então, a nossa felicidade ou infelicidade vai depender, né, está diretamente ligada à forma como pensamos, sentimos ou agimos. Isso quer dizer o quê? Que nós somos artífice de nossa felicidade ou infelicidade, que começa primeiro no pensamento, no sentimento, na impureza do sentimento. Sendo assim, antes de mais nada, é de se buscar o equilíbrio entre o pensar. Então, olha a receita agora. Já que a gente sabe que o pensamento, nós somos o que pensamos, então, nós temos que buscar o equilíbrio entre o pensar, o agir, não é? E o sentir. Pensar, sentir e agir. Não vamos esquecer, pessoal. Nós estamos aqui na Terra especificamente para realizar o trabalho, a tarefa de educar, civilizar, cristianizar, evangelizar o nosso pensamento. Para que esse pensamento, sendo bom, ele consiga moldar, iluminar o nosso sentimento. A impureza está no sentimento, não está tanto no pensamento, está no sentimento, no coração. Vou repetir. Primeiro, educar o pensamento, cristianizar o pensamento, para que essas energias do pensamento, sendo boas, ela possa educar o sentimento, que se encontra num estágio evolutivo, digamos, atrasado. Aí, quando eu educar, esse é o trabalho que a gente vem fazendo na Terra, quando eu educar, quando eu iluminar o meu sentimento, não é? Aí eu vou para a ação. Aí essa ação, ela será comandada pelo livre-arbítrio, que por sua vez deverá ser uma ação boa, porque o pensamento o sentimento já foi educado, evangelizado. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos aqui na Terra para educar, transformar o homem velho no homem novo, a mulher velha no homem novo. É isso, esse é o trabalho. E a doutrina espírita fala que nós estamos aqui na Terra para realizar o trabalho da nossa transformação moral. É o nosso sentimento. E Jesus também falou isso, ele falou em outras palavras: se não vos tornares como criança, jamais entrarei no reino do céu. O que é tornar como uma criança? O mesmo sentimento de uma criança. Nós temos que educar, enquanto estivermos aqui na Terra, o nosso sentimento, até o nosso coração, o nosso sentimento, ficar semelhante ao sentimento de uma criança que não guarda rancor, que não guarda ódio, que não tem falsidade, que não tem malícia. Tudo
pureza que uma criança tem, nós temos que adquirir. Jesus também falou em outras palavras. Ele falou assim: faça-se luz, brilhe a tua luz. É isso. A luz do sentimento. Aí ele continua, né? Sendo assim, antes de mais nada, é de se buscar o equilíbrio entre o pensar, sentir e agir, pois só a partir daí nos é possibilitado o nascimento de um novo estado de consciência, de uma nova alma, a alma imortal que deverá nos servir de ponte para o Espírito. Ficou aí para a nossa reflexão esse ensinamento que fala sobre o pensar, sentir e agir. Não vamos esquecer, primeiro pensar, depois o sentir, que é o coração, para depois agir. Então, todos nós estamos aqui na Terra especificamente para realizar o trabalho da nossa sublimação de sentimentos. Que Jesus nos abençoe a todos.